Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Que alegria nos encontrarmos para mais um programa Flores da Palavra. E assim nos ensina o Senhor. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus para os homens. Vós, porém, não entrais e não deixais entrar aqueles que o desejam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, recebermos como alimento espiritual a palavra que acabamos de ouvir, o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos do 13 ao 22. De modo muito especial, nesta 21ª semana do Tempo Comum, nesta segunda-feira, em que a Igreja nos convida a olhar para a vocação dos leigos. O Evangelho de hoje vai deixar muito claro para nós que nós devemos estar atentos àquelas pessoas que estão à frente da realidade espiritual. Hoje Jesus faz uma forte exortação aos fariseus e aos mestres da lei, aos líderes religiosos do judaísmo, porque eles são os pastores responsáveis por conduzir o povo a entrar no céu, a passar pela porta estreita. Porém, eles não passam e impedem os outros a entrar pela porta estreita. E por que razão isso? Como nós precisamos hoje abrir o nosso coração para entender que não basta nós vivermos as aparências da fé, vivermos a exterioridade da religião. Quando Jesus os chama de hipócritas, na verdade é porque eles vivem uma religião de aparência. Eles vestem uma máscara, porque a palavra hipócrita, na sua essência, é isto, é uma máscara. Nós mostramos uma coisa que não somos. Nós falamos de algo que não vivemos. Nós colocamos nos ombros dos irmãos fardos tão pesados que nem mesmo nós carregamos, sequer com um dedo. Esta foi também a exortação de Jesus contra os fariseus e os mestres da lei, os conhecedores da Sagrada Escritura, os responsáveis por guardar a essência da fé. Jesus, ao orientar e corrigir os mestres da lei e os fariseus, que impedem os homens, aqueles que desejam viver plenamente a fé, ele também alerta cada um de nós hoje, cristãos. Alerta para que nós tenhamos o cuidado no momento de vivermos a essência da fé cristã. Nós sabemos, irmãos, que o cristianismo tem por essência fazer a vontade do Pai que está no céu, a exemplo de Jesus. Nós ouvíamos ontem, domingo, do 21º domingo do Tempo Comum, Jesus falando a necessidade de entrar pela porta estreita. E nós sabemos que a porta estreita é, de fato, o próprio Jesus. Como ele nos disse no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Mas nós sabemos que muitas vezes nós, sozinhos, não conseguimos encontrar o caminho. Não conseguimos achar a estrada certa para entrarmos na porta que nos leva para o reino dos céus. Por isso, os santos padres da Igreja nos dizem que muitas vezes é necessário nós termos guias espirituais, não guias cegos, como Jesus orienta hoje no Evangelho. Nós não podemos ter guias cegos, temos que ter guias que verdadeiramente conseguem contemplar as realidades espirituais e conduzir o povo para Deus. Por isso, existe na Igreja a realidade
do diretor espiritual. Como é importante, irmãos, nós sabermos que sozinhos nós dificilmente encontraremos o caminho que nos leva para o céu. Porque a igreja cristã é a igreja da comunhão, é a igreja da comunidade. Basta lembrar que nós cremos num Deus que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que é comunhão, revela a nós que nós precisamos também uns dos outros para chegarmos do reino dos céus. Mas para isso, muitas vezes, nós vamos precisar de homens, de mulheres, que tenham uma profunda experiência do amor de Deus, uma profunda espiritualidade e vão nos mostrar o verdadeiro caminho para cruzarmos a porta estreita e chegarmos ao céu. Hoje, eu e você precisamos entender que sozinhos nós não conseguiremos encontrar este caminho. Por isso, São João da Cruz vai dizer assim, falando a respeito das realidades espirituais e do guia espiritual na vida de todo cristão. Aquele que quer ficar sozinho, sem apoio e sem guia, será como uma árvore que está no meio do campo. Por mais frutos que ela produza, esses frutos jamais irão amadurecer, porque todos aqueles que passam colhem os frutos antes da hora, porque não tem ninguém para guardá-la. Ele também diz: a alma virtuosa, estando sozinha, é como um carvão aceso, que ao invés de aquecer, ele se esfria e se apaga, porque está sozinho. Que nós possamos entender hoje que na vida espiritual e para entrarmos no reino dos céus, nós precisamos de irmãos, de irmãs, de guias, de mestres espirituais que verdadeiramente nos conduzam a entrar na porta estreita e alcançar o reino dos céus que Deus preparou para nós. Mas estes homens precisam verdadeiramente entender que o mais importante da fé é viver a essência e não as aparências. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, São Pedro Julião Eymar, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.